Quantas vezes você já tentou explicar sua ideia para alguém e recebeu aquele olhar tipo, o que é que essa pessoa tá falando? Sabe, aquele olhar perdido, uma sobrancelha meio franzida assim, e no fim legal, boa ideia, mas sem nenhum interesse real. Isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. E não é só com novos empreendedores. Grandes empresas, grandes startups e até profissionais mais experientes erram na hora de comunicar o que fazem. O ponto é que se os outros não entendem sua ideia, seu produto, eles não vão saber identificar como o seu negócio resolve algum problema. E se o cliente não entende o seu produto, ele não compra. E o pior é que muitas vezes a gente ainda acha que a gente está explicando super bem. Mas na verdade o que a gente acaba fazendo é jogar informações sem contexto, assim, sem muita clareza. A comunicação é um dos maiores fatores decisivos para atrair clientes, fechar negócios e fazer a sua marca, a sua empresa crescer. A comunicação, bem feita, né, no caso, é o detalhe que pode garantir que você conquiste um novo cliente, que você divulgue bem o seu negócio e que ele chegue a mais pessoas. E que, claro, mais pessoas se interessem e entendam de fato qual é a sua ideia. Se os outros não entendem o que você está oferecendo, como é que eles vão perceber valor nisso? Como eles vão saber que o seu produto resolve um problema real? Mais uma vez, a grande verdade é que se o cliente não entende, ele não compra. E isso, claro, impacta diretamente o sucesso do seu negócio. Seja bem-vindo ao Soviero Podcast, o podcast da Soviero Software Studio, onde a nossa missão é levar novos empreendedores do zero até o primeiro cliente. Nesse episódio de hoje, eu vou conversar com você sobre a importância da comunicação, de uma boa comunicação para o seu negócio, para você apresentar sua ideia para as pessoas. Fica comigo até o final que eu vou te passar algumas dicas práticas de como tornar isso realidade. Comunicação num todo, assim, né? É sem dúvidas uma das habilidades mais requisitadas por aí. E que faz uma baita diferença e não é só na vida profissional ou só na vida do empreendedorismo, não. É na vida profissional como um todo, de todas as pessoas, qualquer que seja o modo como ela trabalha, e até na vida pessoal. Mas antes da gente entrar mais profundamente, né, no assunto, a gente precisa entender o que é comunicação. O que significa comunicação? Se a gente for puxar a origem da palavra mesmo, comunicação significa tornar comum. É a arte de tornar comum a sua mensagem. É fato que se você não sabe como tornar comum às pessoas a sua mensagem, você perde muitas oportunidades. Então, no nosso caso, a comunicação é o que pode fazer a diferença entre o seu negócio ser bem-sucedido, ser um negócio de sucesso ou não. Vamos juntos aqui imaginar a seguinte situação. Você já tem um produto inovador, uma ideia assim que pode transformar a vida de muitas pessoas e você está certo disso. Mas aí, na hora de explicar sobre sua ideia, na hora de explicar o que o seu produto faz, você usa termos técnicos, jargões ou até uma descrição assim mais difícil, mais robusta do que uma solução clara. É aí que a sua resposta vai ser aquele olhar que eu citei no começo do episódio. Aquele olhar do tipo, o que é que você tá falando? Que cara doido é esse? Que mulher doida é essa? Um bom primeiro exemplo que ilustra esse ponto é o Slack. O Slack, para quem não sabe, é uma plataforma assim de trabalho que permite que as pessoas se comuniquem, enfim, acessem informações de forma mais organizada remotamente, por exemplo. Então ele tem um design assim bem intuitivo, é uma plataforma bem fácil de mexer e ela acaba ajudando muito no dia a dia do trabalho dentro de empresas. Quando o Slack foi lançado, ele não vendia apenas a ideia de
mensagens corporativas ou um aplicativo para comunicação empresarial. Que, veja bem, é isso que ele é de fato, né? Mas não, os criadores ali do Slack, o pessoal que cuidava disso, foi muito mais estratégico na comunicação, na forma de apresentar o aplicativo. O que o Slack realmente vendia era a ideia de ter menos e-mails, menos reuniões demoradas, menos desorganização. Percebe a diferença? Uma coisa é um aplicativo para comunicação empresarial, outra coisa é uma plataforma, um aplicativo que te permita ter menos e-mails na sua caixa de entrada e que você tenha mais tempo para focar em outras coisas do que em reuniões demoradas e que poderiam ser simplificadas, sabe? O que eles fizeram foi traduzir a tecnologia deles em um benefício real para o usuário. Então, né, novamente, mais tempo para focar no que realmente importa, menos distrações. O que o Slack estava fazendo é vender uma solução para o problema de comunicação ineficaz ali no ambiente de trabalho, problemas que pudessem surgir a partir disso, inclusive. E essa estratégia é sensacional, porque o Slack entendeu que as pessoas não se importam com a tecnologia por trás do produto. Claro, por mais que essa tecnologia seja responsável por tornar mais fácil o dia a dia ali. O que as pessoas realmente querem e precisam saber num primeiro contato, num primeiro momento pelo menos, é como isso resolve o problema delas. A comunicação não deve ser sobre o que você faz, mas sobre o que o cliente vai ganhar com isso. Aí que você precisa se perguntar: será que na comunicação do meu negócio, na comunicação da minha ideia, eu estou fazendo a mesma coisa? Será que eu estou sendo claro ou eu estou apenas assim jogando informações genéricas sobre o meu produto? É natural que quando nós nos empolgamos com o que a gente está criando, a gente acaba esquecendo de traduzir tudo isso para uma linguagem mais simples, que o cliente assim possa entender sem muito esforço. Aqui entra também o problema da comunicação genérica, porque ela também não funciona, pelo contrário, pode ser ainda mais prejudicial, porque essa comunicação genérica não vai gerar o impacto necessário, porque o cliente não vai saber como aquilo resolve o problema dele. E sem essa clareza, sem esse mindset que o cliente precisa ter sobre o seu produto, não vai ter interesse genuíno, muito menos decisão de compra, né? Muito menos efetivamente a compra do seu produto. Mas e aí, como é que eu posso aplicar tudo isso? Como é que eu posso entender isso na realidade do meu negócio, na realidade da minha ideia? Eu vou então te passar algumas noções assim mais práticas para ajudar você a deixar a comunicação mais clara e direta, para garantir que as pessoas entendam qual a sua ideia e possam assim não somente ter plena noção sobre o que você oferece, mas quem sabe também se tornarem clientes. O primeiro ponto é sobre usar a linguagem do seu cliente e não a sua. Por que não a sua? Porque você, como CEO, como fundador aí da sua ideia, do seu negócio, você tem tendência a ter mais conhecimento sobre o que, óbvio, né? Você está ali desenvolvendo. Então, você conhece jargões técnicos, você conhece termos mais complicados, você conhece a parte mais teórica, assim, da coisa, do que envolve a criação da ideia. Na hora de falar com o seu cliente, o lance é colocar todos esses termos, assim, mais de lado. É falar como o seu cliente fala. E, principalmente, focar no que ele quer entender, que é como o seu produto vai resolver o problema dele. Como o seu produto pode facilitar o dia a dia dele. Porque assim, vamos combinar, o que as pessoas querem saber quando vão escutar alguma ideia, até nós mesmos, é como elas podem se beneficiar com ela, como essa ideia pode ajudar essas pessoas. Se você pega e diz, nosso software usa machine learning para otimizar processos e aumentar a eficiência. Isso acaba que não diz nada para um cliente médio. Agora, se você mudar essa mesma frase para algo do tipo, nosso sistema vai automatizar tarefas repetitivas e fazer com que você economize horas de trabalho toda semana. Viu só a diferença? Nota a diferença? Fica muito mais claro quando a gente foca no benefício. Uma dica muito legal aqui é você sempre se perguntar:
Se eu explicasse isso para alguém que é de fora da minha área, essa pessoa ia entender? Se a resposta for não, você vai ter que simplificar a sua explicação. Outra coisa que se apoia também nesse primeiro ponto: deixe claro o benefício, não a funcionalidade. Mais uma vez, as pessoas, no primeiro momento em que elas te ouvem falar sobre a sua ideia, elas não querem saber como o seu produto funciona. Elas querem saber o que ele vai poder fazer por elas. As pessoas não compram uma furadeira porque elas querem uma furadeira. Ou sei lá, até podem comprar, né? Mas normalmente elas compram porque precisam fazer um furo na parede. Não adianta de nada você listar o que o seu produto faz sem deixar claro por que que isso importa para o cliente. Então, ao invés de dizer meu aplicativo, nosso aplicativo tem um sistema avançado de gestão financeira, você pode dizer algo como: com o nosso aplicativo você pode organizar suas finanças e nunca mais vai perder o controle do quanto você gasta no seu cartão. Então, o lance aqui é focar no que importa para o cliente. Outra coisa muito válida também é sempre usar exemplos reais. As pessoas se conectam muito mais com histórias do que com grandes descrições técnicas assim. Por isso, sempre que possível, é muito interessante você usar exemplos concretos mesmo de como o seu produto ou o seu serviço pode ser aplicado na vida real. Tudo isso sendo sempre direto ao ponto. As pessoas, todos nós aqui, temos um tempo relativamente curto porque a gente tem que dividir esse tempo entre muitas coisas. Então, quando a sua comunicação, quando a sua forma de falar sobre a sua ideia é confusa ou enrolada, o público, as pessoas, simplesmente desistem de tentar entender, te abandonam ali no meio do caminho. Se você precisa de um parágrafo para explicar o que você faz, provavelmente sua mensagem precisa ser ajustada. A ideia aqui é simplificar ao máximo tudo isso. E por último, mas não menos importante, porque sem isso aqui de nada adianta aplicar todo o resto. Você tem que testar a sua comunicação, a sua forma de falar. A melhor forma de saber se a sua mensagem e se a forma como você está apresentando o seu produto tá clara é testando. Então, assim, num dia aleatório, experimente explicar o que você faz para alguém que não conhece a sua área. Pode ser um amigo, um familiar, alguém desconhecido que você acabou de conhecer ali, não sei, qualquer pessoa. Só testa, só experimenta. Se a pessoa que está te ouvindo não entender assim tão facilmente ou fizer aquela cara do tipo, meu Deus do céu, o que é isso? Esse é um sinal de que você precisa simplificar ainda mais ou ajustar algum ponto dos quais eu citei. Outra coisa que nesse momento da conversa você pode tirar que é de muita valia é prestar atenção nas palavras que as pessoas usam para descrever os seus problemas. Ainda mais se for o seu público em específico, então para descrever o problema que você resolve. Fazer perguntas para as pessoas sobre esses problemas pode te ajudar muito. Perguntas, no geral, elas assim são muito poderosas em qualquer circunstância. Mas nessa é ainda mais porque é como se você pudesse entrar na mesma sala, vai, entre aspas, de assunto que essa outra pessoa, porque ela vai conseguir vislumbrar aquilo sobre o que você está falando, não sobre a sua ótica, porque você trouxe a ótica dela para jogo no momento em que você fez a pergunta. E isso pode te trazer informações muito, mas muito, muito, muito mesmo valiosas. Então, retomando todos os pontos. Se o cliente não entende, ele não compra. Focar nos benefícios é muito importante, não só nas funcionalidades. Usar a linguagem do seu cliente, não ficar usando termos técnicos, termos complicados que só pessoas da área sabem. Ser direto e contar histórias, contar exemplos para poder gerar uma conexão verdadeira. E testar a sua comunicação e ajustar ela conforme necessário. A comunicação é o que pode fazer a diferença entre ter um negócio que cresce ou uma ideia incrível que simplesmente ninguém entende. Então, da próxima vez que você for apresentar seu produto, que você for falar sobre a sua ideia,
lembre-se de falar sobre o problema que você resolve e não apenas sobre o que você faz. Por isso é muito, muito, muito importante ter clareza sobre a dor que você está resolvendo, sobre a dor que o seu negócio vai estar resolvendo. Isso vai mudar completamente a forma como as pessoas percebem e até se interessam pelo que você tem a oferecer. Porque com uma comunicação bem feita, novamente em qualquer circunstância, aqui a gente está falando sobre vida profissional, vida empreendedora de negócios. Com uma comunicação bem feita, você consegue ser compreendido, o que tem muito valor, muito peso hoje em dia. E além disso, consegue criar conexões, gerar conexões que são reais. Seja claro, simplifique a sua comunicação, foque nos benefícios que você oferece, conte histórias e teste tudo isso. Assim, eu tenho certeza que você vai alcançar resultados que nem imagina. E todos que vão te conhecer ou vão conhecer seu produto saberão exatamente o que você faz e como o que você oferece pode mudar a vida das pessoas. Se você chegou até aqui, eu agradeço demais pelo seu tempo e pela sua disposição. Falar com você e saber o que você pensa sobre isso vai ser um imenso prazer para nós. Então, pode nos enviar um e-mail em relacionamento@soviero.com.br ou deixar um comentário aqui no Spotify mesmo. Um abraço e até a próxima!